Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Matematicando, comigo, professor Marcelo Pereira. Então, dando continuidade às nossas operações com frações, nós vamos trabalhar hoje com as frações mistas, ok? Então, nós vamos ver hoje as frações mistas. Primeiramente, vamos lembrar aí a variedade de frações que nós temos, né? Então, nós temos uma variedade de frações com denominações diferentes. Por exemplo, eu tenho a mais comum, que eu tenho o numerador menor do que o denominador. Então, quando isso acontece, ela é chamada de fração própria, ok? Então, é uma fração própria, uma fração comum. Temos também a fração imprópria. A fração imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. Então, o numerador é maior do que o denominador, nós temos a fração imprópria, ok? E por último, nós temos também a fração aparente. O que seria a fração aparente? A fração aparente, o numerador também é maior do que o denominador, só que tem uma especialidade diferente, né? É bem específico aqui, bem prático, que o que acontece? O numerador é divisível pelo denominador. Então, é uma fração que, na verdade, eu não precisaria ter escrito em fração, porque eu consigo dividir o numerador pelo denominador. Então, percebam que 6 dividido por 2 é 3, ok? Então, aqui nós temos uma fração, aparente, ok? Então, nós temos aqui também uma fração aparente, certo? E por último, é a fração mista, que é a nossa aula de hoje, né? A fração mista ela vai sair da fração imprópria, ok? Então, olha, observem o que vai acontecer. A fração mista, né? A fração mista, por exemplo, eu vou utilizar a fração 2 inteiros e 3 quartos. Então, percebam como que eu li essa fração, né? É 2 inteiros e 3 quartos. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que esses 2 inteiros do que eu estou me referindo, que é esse 2 aqui, e 3 quartos, eu estou me referindo ao denominador dessa fração. Então, quer dizer que eu tenho 2 partes inteiras e mais 3 quartos, cuja uma coisa foi dividida em 4 partes. Então, geometricamente, o que eu teria? Eu teria uma coisa que eu dividi em 4 partes iguais, ok? Então, eu teria 2 inteiros dessa parte, dessa coisa, teria 2 inteiros dessa coisa e ainda 3 quartos dela. Então, teria que ter uma outra barra dividindo aqui em partes iguais, novamente, né? Onde eu tenho tomado 2 inteiros, então são as 2 barras inteiras, né? Então eu tenho 2 inteiros. Lembra que o denominador é quantas vezes eu dividi a minha coisa. Então tá aqui, olha, dividi a minha coisa em 4 partes iguais. Então, como eu tenho duas coisas inteiras, então eu coloro ela todinha. E depois eu tenho 3 quartos ainda de outra. Então, tem isso aqui, olha, né? Sobrando somente esse pedaço aqui em branco, ok? Então, isso é falar fração mista, 2 inteiros e 3 quartos. Ou seja, o numerador ele é bem maior do que o denominador. Então, como que eu escreveria isso? Escreveria assim, olha, 4 quartos mais 4 quartos mais 3 quartos. Seria isso. Observem, eu tenho um inteiro mais uma outra parte inteira, está aqui, mais 3 quartos aqui embaixo, olha, mais 3 quartos. Lembram-se que quando o denominador é igual, o que a gente fazia?
conserva o denominador ou repete o denominador e soma os numeradores. Então, eu tenho 4 mais 4, 8, mais 3, 11. Então, na verdade, eu teria essa fração que é a mesma coisa da fração 2 inteiros e 3 quartos. Ok? Então, mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu não preciso fazer esse desmembramento todo para chegar na fração 11 quartos. Porque, por exemplo, eu preciso somar 2 inteiros e 3 quartos com uma fração 7 meios, por exemplo. Então, eu não posso simplesmente tirar o MMC ou multiplicar cruzado e multiplicar embaixo. Primeiro, a gente tem que resolver a fração mista. Tá? Primeiro, eu passo a fração mista para uma fração imprópria. Ok? Então, nós vamos passar aqui de uma maneira bem simples e bem prática para vocês. Então, nós temos aqui a fração, repetindo aqui embaixo, olha, 2 inteiros e 3 quartos. Como que nós vamos chegar na fração 11 quartos? Simples. Você vai multiplicar o 2, vai multiplicar as duas partes inteiras pelo denominador. Então, aqui você vai multiplicar e vai somar esse resultado com o numerador. Então, aqui você vai somar, multiplicar e somar. Então, escrevendo isso, como que ficaria? 2 vezes 4 mais 3. O denominador não vai mexer, ele vai repetir. Então, ele vai repetir os 4 lá embaixo. Vai ficar 4 no denominador, continua. Você não vai mexer no denominador, ok? Então, percebam que agora é só efetuar os cálculos. Então, nós temos 2 vezes 4, 8, e 8 mais 3, 11. E o denominador é o mesmo. Ah, chegamos na fração, ok? Entenderam? Então, vou fazer mais uma para que fique bem claro para vocês. Então, por exemplo, eu vou usar uma outra fração agora. 7 inteiros e 3 meios, por exemplo. Então, vou exagerar bem. Então, qual que é a regra básica aí para efetuar esse cálculo? Para chegar na fração própria, para que eu possa resolver ela com outra. Então, novamente, pego a parte inteira, multiplico pelo denominador, então está lá, olha, 7 vezes 2, e depois eu vou pegar o resultado e somar com o numerador, Então, eu vou somar mais 3. E o resto? O resto repete, o denominador não vai mudar o denominador. Então, fazendo os cálculos, nós temos 7 vezes 2, 14, mais 3 sobre 2, ok? Então, nós temos que essa fração é 17 meios, ok? Então, isso é uma fração mista. A fração mista, então, quando nós temos a parte inteira e ainda mais um pedaço dessa parte inteira, né? Então, no caso aqui, nós tínhamos 7 inteiros e 3 meios, então nós chegamos aí para 17 meios. Então, na verdade, seriam 17 meios, ok? Espero que vocês tenham compreendido e façam um bom proveito dessa aula e veremos no nosso próximo encontro, ok? Um abraço e até mais!